Cristina chegou. Boa tarde, Já irmão. tem Josélio aí também. Então, o que eu tenho para apresentar a vocês, uma palestra do Swami Vivekananda, com esse título, Unidade na Diversidade, que eu esqueci de colocar ali, tracinho 1, eu dividi em duas partes, porque é muito interessante, eu não quis cortar, né, para não mutilar o texto, que é muito interessante. Então, essa palestra, como está escrito aí, foi proferida em Londres, em novembro de 1896. Isso é só para a gente se situar, porque ele vai fazer algumas colocações, então vai remontar, deveremos remontar a esse período aí, né, no século XIX, final do século XIX, quase início do século XX. Então, ele começa citando, né, o Veda, não sei qual dos Vedas, ele não diz qual. Eu não estou conseguindo aqui minimizar aqui o negócio. Pode. Ele não diz qual dos Vedas, né? São 4, né? Falam que existe um quinto que ninguém sabe a respeito, só os adeptos. Mas ele diz o seguinte: o Uno autoexistente projetou os sentidos para o exterior e, portanto, o homem olha para fora e não para dentro de si mesmo. Certo sábio, desejando a imortalidade com os sentidos, voltou-nos para dentro e percebeu o eu interior. Ou seja, então, essa aí é um trecho dos Vedas. E como ele continua, como vos disse, as primeiras investigações que encontramos nos Vedas se relacionam com as coisas externas. Mais tarde, se desenvolveu uma ideia nova, ou seja, não se pode encontrar a realidade das coisas no mundo externo. Isso hoje já é, no pessoal que estuda ocultismo, já está mais ou menos, mais do que ciente disso. Então, não é olhando para fora, senão, como expressado literalmente, é voltando-se a olhar para dentro. Se consegue o contato com a natureza interior. E a palavra empregada para a alma é muito significativa. Foi ela que penetrou no nosso interior, é a realidade mais íntima de nosso ser, o centro do coração, a medula, de onde se poderia dizer emanam todas as coisas. O sol central, do qual a mente, o corpo, os órgãos dos sentidos e todas as outras coisas que temos não são senão raios que seguem para o exterior. E depois ele diz que os homens de intelecto infantil, as pessoas ignorantes, correm atrás dos desejos que são externos e caem na armadilha de amplo alcance que lhes estende a morte. Mas os sábios que compreendem a imortalidade jamais buscam o eterno nesta vida de coisas finitas. Outra citação dos Vedas, que ele não especifica qual. Então, aqui está claramente expressa essa mesma ideia de que, neste mundo externo, que está cheio de coisas finitas, é impossível ver e encontrar o infinito. O infinito deve ser buscado unicamente no que é infinito. E a única coisa infinita com relação a nós é aquela que está em nosso interior, nossa própria alma. Nem o corpo, nem a mente, nem mesmo os nossos pensamentos, nem o mundo que vemos ao nosso redor são infinitos. O vidente, ele, a quem todos eles pertencem, o vidente, no caso maiúsculo, né? Ele, no caso, a alma, essa alma universal, a quem todos eles pertencem, é a alma do homem, e é ele que está desperto no homem interior, é o único que é infinito, e se queremos encontrar a causa infinita, maiúscula, de todo este universo, é ali onde temos de começar a buscar. Então, tudo que podemos encontrar, né, que diz respeito à vida interna, está dentro de nós mesmos, né? Essa causa infinita, que é a nossa própria alma. Somente na alma infinita é que encontraremos. O que está aqui está igualmente lá. O que está lá está igualmente aqui. Aquele que vê o múltiplo segue de uma morte a outra. Ou seja, aqui, inclusive, a própria... isso também é uma citação dos Vedas, mas a própria ciência, né, com a física quântica,
já está demonstrando, já demonstrou que a observação do átomo, né, ele surge onde você menos espera, onde você olha, ele não está, onde aí você não está. Ou seja, onde ele está aqui, ali, ele está em todo lugar. Então, inclusive, no conhecimento antigo, tem uma passagem, eu li não sei aonde, né, que diz que quando uma borboleta bate asas aqui, a estrela mais distante ressoa lá. Ou seja, não existe nada, é como antes o Fernando estava falando, né? Questão de espaço. Espaço é uma coisa que é uma criação da nossa mente, né? Assim como o tempo. Então, tudo está aqui e agora. Ele diz que vimos como, no início, existia o desejo de ir para o céu. Existem algumas pessoas religiosas que ainda têm esse desejo de ir para o céu. A ideia de um lugar infinito era uma contradição em seus termos, que também antigamente se pensava assim, no início da humanidade, né? Então, posto que, como lugar, se é um lugar, deve ter começo e fim. E deve ter continuidade no tempo. Portanto, abandonaram esta ideia e descobriram que os devas, os seres celestiais, né, que para nós são as hostes angélicas, que viviam nesses céus, haviam sido seres humanos sobre a terra, que, por suas boas obras, se haviam tornado devas. E essas deidades, como eles as chamavam, correspondiam a estados distintos, desempenhando funções correspondentes a estados diferentes. Ou seja, então ele diz que, por exemplo, Indra, Varuna, que nós encontramos aí na literatura antiga, né, não era um nome de pessoas, né, senão nome de funções, tais como governador, etc. O Indra, que existiu antes, não é o atual. Aquele morreu. E o outro homem veio da terra para ocupar o seu lugar. Então, é um posto. E o mesmo sucede com os outros devas, ou seja, essas hostes angélicas, elas não são eternas, né, imortais. Não, elas vão sendo substituídas. Certos postos são ocupados sucessivamente por almas humanas que se elevaram até o estado de Deva. E até nesse estado, elas morrem. Então, ele agora vai em uma citação direta do Rig Veda. No antigo Rig Veda, encontramos a palavra imortalidade empregada para estes devas, como se eles fossem imortais, né? Porém, mais tarde, abandonaram essa ideia completamente, pois perceberam que não se podia falar de imortalidade, que está além do tempo e do espaço, a propósito de uma alma, de uma forma física qualquer, por mais sutil que fosse. Então, se é físico, teve início no tempo e vai ter o seu fim também no tempo. Por mais tênue que seja, deve ter começo no espaço e no tempo, pois os elementos que são necessários para a constituição da forma estão no espaço. Tentar imaginar uma forma sem espaço é impossível. O espaço é, por assim dizer, um dos materiais que constituem a forma, e esta muda continuamente. Espaço e tempo estão em Maya, e essa ideia se expressa no verso: o que está aqui se encontra igualmente ali. Então, eu fiz umas 3 palestras, eu acho, sobre Maya, né? Se a ideia ficar bem arraigada, a gente vai ver que nós estamos nos voltados demais à vida material, à vida física, às coisas desse mundo, quando, na realidade, nós, como estudantes de ocultismo, deveríamos estarmos observando, né, e auxiliando aqueles que passam, sofrem, mas sem saber por quê. Então, a ideia de Maia é uma ideia muito interessante, que é a descrição de tudo que ocorre, porque tudo que ocorre fora de nós é irreal, né? Tudo isso é Maia. Então, ele aqui repete, então, o que está aqui se encontra igualmente ali, do Rig Veda, né?
E tudo o que nasceu deve morrer. E, por conseguinte, se existem céus, estas mesmas leis dos mundos materiais devem ser aplicadas a esses céus. Então, neste mundo, vemos que toda a felicidade é seguida pela miséria, como sua sombra. Então, se há alegria, a tristeza. A vida tem sua sombra, a morte. Ambas devem seguir juntas. Não são contraditórias, posto que não são duas existências distintas, senão manifestações diferentes da mesma unidade. Vida e morte, sofrimento e felicidade, bem e mal. Então, na primeira nobre verdade do Senhor Buda, consta lá que manifestação é sofrimento. Então, é a primeira nobre verdade. Então, vem as causas do sofrimento, e a quarta nobre verdade é justamente como sair deixar de sofrer, né? Sair do sofrimento. Ele apresenta um nobre óctuplo caminho. O primeiro deles é justamente o reto pensamento. Mas é todo um processo. Perdão, não é o reto pensamento, é a reta crença, que é a reta compreensão, que é o discernimento. É a partir do discernimento, então, que você começa a se elevar. Então, vida, morte, sofrimento, felicidade, bem e mal, não são duas coisas, não são uma dualidade. É isso que ele diz aqui. A concepção dualista, segundo a qual bem e mal são duas entidades separadas que se perpetuam uma e outra indefinidamente, é absurda, até à primeira vista. São diversas manifestações de um e do mesmo fato que parece, às vezes, mal, outras vezes, bom. A diferença não existe em essência, senão em grau. O bem e o mal diferem um do outro apenas por grau de intensidade. Então, bem e mal, na verdade, poderíamos dizer que são as duas faces de uma única moeda. A moeda é uma só, né? Então, ele está aproximando, da melhor maneira possível, o sentido de unidade de tudo que existe. Então, o que a gente pensa ser dois, na realidade é um, né? O mesmo fenômeno, por exemplo, então, ele continuando, né, essa explicação. O que é bom para um pode ser ruim para outro. Né? O mesmo fenômeno que alegrará um entristecerá outro. Por exemplo, o fato de comer carne, né, vai causar prazer ao homem que está comendo a carne, mas causou sofrimento ao animal, né, que está sendo comido. Jamais houve uma coisa que haja proporcionado prazer a todos igualmente. Alguns estão satisfeitos, outros insatisfeitos, e as coisas continuarão assim. Ou seja, essa ideia de continuidade, porque esse mundo que nós vivemos, o mundo material, assim, é aqui uma escola de passagem e essas lições têm que ser aprendidas. Né? Atualmente estamos passando também por um forte período aí que eu digo, se a gente encarar um ponto de vista de Maia, é muito mais fácil de entender. Em consequência, esta dualidade da existência ela é negada. Não existe, né? Não existe a dualidade, só existe a unidade. A argumentação geral contra o que expõe, no caso, o Swami, e que aparentemente é muito corrente, é que no transcurso da evolução, tudo que é mal, no que vemos ao nosso redor, se elimina gradualmente. E o resultado seria que, se essa eliminação continua durante milhões de anos, chegará um momento em que todo o mal será extirpado e só subsistirá o bem. Em aparência, é um argumento muito bom, mas quisera Deus que fosse assim. A história do mundo nos demonstra que o mal está continuamente crescendo, juntamente com o bem. Bem e mal seguem sempre para e passo. Vejamos, ou peguemos um homem menos evoluído, selvagem. Ele vive nas florestas. Seu sentido de prazer é muito limitado. E, igualmente, a sua capacidade para sofrer. Então, tanto o prazer quanto o sofrimento, para o selvagem, são limitados. Suas misérias estão inteiramente no plano sensorial, nos sentidos. Se não tem muito para comer, é infeliz.
mas dá-lhe alimento em abundância, liberdade para vagar e caçar, e será perfeitamente feliz. Ou seja, a sua felicidade reside unicamente nos sentidos, os sofrimentos também. Né? Então, o selvagem, o homem menos evoluído, ele vive basicamente dos sentidos. Né? Os prazeres dele são outros. Agora, imaginemos que esse homem desenvolva seus conhecimentos, ele começa a se tornar civilizado. Sua felicidade aumentará, seu intelecto se abrirá, seus prazeres sensoriais deixarão espaço aos prazeres intelectuais. Experimentará prazer em ler um belo poema e um problema de matemática será para ele de interesse absorvente. Porém, ao mesmo tempo, seus nervos, agora afinados, serão cada vez mais sensíveis aos sofrimentos mentais, sobre os quais o selvagem sequer pensa. Então, veja a diferença, né, do estado selvagem para o indivíduo que já participa de uma civilização, cultura, etc, etc, etc. Então, peguemos um exemplo muito simples. Então, diz aqui o seguinte, no Tibete, na época que ele falou isso, né? Por isso, aquela data lá no início, é justamente para que a gente tome pé de que ele está falando em 1896. No Tibete, não existe matrimônio. Também não existe ciúme. Sabemos, não obstante, que o matrimônio é um estado muito superior. Os tibetanos não conhecem a alegria maravilhosa, a bênção da castidade, a felicidade de ter uma esposa casta e virtuosa ou um marido casto e virtuoso. Essa gente não pode experimentar estes sentimentos. Do mesmo modo, não podem experimentar os ciúmes intensos da esposa casta ou do marido casto, nem a dor causada pela infidelidade de um ou de outro, com todos os pesares e as torturas que sofrem aqueles para os quais a castidade é um ideal. Então, para o tibetano, naquela época, não tinha esse problema. Então, é um sofrimento a menos. Por um lado, esse marido e essa mulher ganham infelicidade. Por outro, também sofrem. Né? Então, o fato de o casamento, né? A castidade, etc. Então, enquanto está tudo bem, né? Mas, como ele diz aqui, né? Como a infidelidade, aí já há um sofrimento, já não é mais sensorial, já é um pensamento, já é mental, transcende até as emoções, né? o emocional. E ele diz aqui o seguinte: tomai vosso país, que é o mais rico do mundo. Agora vai falar da Inglaterra. E nele há muito luxo. Vide como a miséria é intensa em vosso país. Vide como tendes muito mais loucos que as outras raças, simplesmente porque os desejos são aqui mais violentos. O homem deve levar aqui um certo padrão de vida. O dinheiro que gasta em um ano, na Índia, seria uma fortuna. Não lhe podeis pregar a simplicidade de vida, porque a sociedade exige muito dele. A roda da sociedade continua girando, não se detém nem para os prantos da viúva, nem para os lamentos do órfão. Né? Não há tempo para isso. A gente vê aqui na nossa sociedade. É o mesmo estado de coisas em todas as partes. Vosso sentido de prazer está mais desenvolvido. Vossa sociedade é muito mais bela que outras. Há muito mais coisas das quais podeis desfrutar na Inglaterra. Porém, aqueles que têm menos, possuem menos, também têm muito menos miséria. Ou seja, é diretamente proporcional. Então, muito prazer, muita alegria, etc. Muita dor, muita miséria. Tem menos, possui menos miséria, tem menos com o que se preocupar. Pior do que o rico, o cara que ele não sabe o que fazer, porque ele tem que cuidar da riqueza, não sabe se o sócio está roubando, ou seja, mais ou menos por aí. Podemos demonstrá-lo em todos os casos.
quanto mais elevado o vosso ideal, maior será aquilo de que podeis desfrutar e mais intensos serão as vossas dores. Ou seja, um é a sombra do outro. Né? Então, quanto mais se desfruta, também mais se sofre. Né? Então, e aparentemente o que é uma dualidade, na realidade é uma coisa só, se manifestando de duas maneiras diferentes. Né? Então, é como a pilha, por exemplo, a pilha, essa pilha pequena aí, ela tem os dois polos. Né? Eles têm lá energia potencial. Se você ligar os dois, você vai sentir que ali tem energia. Mas são uma pilha só. Né? Então, ela tem a sua polaridade. A Vedanta não adota a posição de que este mundo é somente miserável. Esse mundo é mau. Ela não diz isso. Isto não seria certo. Por outra parte, seria um erro dizer que nosso mundo está pleno de felicidade e de bênçãos. Também não é verdade. Assim, é inútil também dizer às crianças que este mundo é muito bom, cheio de flores, maravilhas, etc. e tal. Isto é o que todos nós temos sonhado. Ao mesmo tempo, é errado pensar que porque um homem sofreu mais do que outro, tudo é mal. Também não é por aí. É desta dualidade, deste jogo de bem e de mal, que é feito o nosso mundo de experiências. A isto a Vedanta nos diz: não acrediteis que o bem e o mal sejam dois. Não acrediteis que sejam duas essências separadas, pois são apenas uma e a mesma coisa, aparecendo em diferentes graus e sob diferentes aspectos, e provocando, na mesma mente, sensações diferentes. Então, é uma só coisa, mas como ela se manifesta? Então, esse mundo, né, uns acham muito bom, outros acham muito mal, mas em função, que a gente vai ver mais adiante, existe uma causa por detrás de cada um de nós. Né? Cada um de nós tem uma unicidade individual. Porém, peguemos a teoria mais avançada, mais abstrata, segundo a qual este mundo é em parte bom e em parte ruim. Também isto, se nos situamos no mesmo ponto de vista, é absurdo. É a lei da unidade que proporciona a nossa subsistência. E é também a mesma lei que mata muita gente por acidente ou por infortúnio. Isso faz parte da vida manifestada. Então, vemos, pois, que este mundo não é nem dos pessimistas, também não é dos otimistas. É uma mescla de ambos. E à medida que sigamos adiante, descobriremos que a natureza não deve ser culpada e que devemos carregar as culpas sobre os nossos próprios ombros. Mais adiante eu vou falar mais sobre isso. Ao mesmo tempo, a Vedanta nos mostra qual é a saída, porém, não pela negação do mal. Analisa valentemente o fato e não trata de ocultar coisa alguma. A Vedanta, ela expõe, né, agora, compete a cada um, de acordo com o seu grau de entendimento, de compreensão, etc., a apreensão desse conhecimento. A Vedanta não é desesperada, não é agnóstica. Encontra um remédio, porém, quer que esse remédio repouse sobre uma base adamantina. É isso que a Vedanta espera. Né? Então, fechando a boca da criança e tapando-lhe os olhos com enganos, não se conseguirá iludir mais do que alguns dias. Recordo-me, quando era jovem, a morte de um homem que deixava seu filho na pobreza com uma numerosa família a seu encargo, o jovem órfão. O filho viu que os amigos de seu pai não estavam dispostos a ajudá-lo. Um dia, teve uma conversa com um pastor que lhe disse, à guisa de consolo: está tudo bem, todas as coisas nos são enviadas para o nosso próprio bem. E ele arremata, o Swami Vivekananda. É o velho método que consiste em tapar o sol com a peneira.
é uma confissão de debilidade, um absurdo. Acontece que o jovem partiu, foi embora. 6 meses depois, o pastor teve um filho e reuniu seus amigos para uma cerimônia de ação de graças, para a qual convidou o jovem. E se pôs a rezar assim: agradeçamos a Deus por sua graça. E aí o jovem levantou e falou: espera aí, vamos parar por aí. E tudo isso é miséria, tudo isso é miserável. Aí o pastor perguntou: mas por quê? Porque quando meu pai faleceu, me disseste o seguinte: tudo isso está bem, quando, na verdade, estava tudo mal. Agora, pois, o que é um bem em aparência, certamente deve ser um mal em realidade. Ou seja, bem e mal são uma só e única coisa. Se a morte do pai estava bem, significa que o nascimento do filho também deveria ser uma coisa ruim, segundo o ponto de vista do jovem. Será este o modo de curar a miséria do mundo? Sede bons e compassivos para com os que sofrem. Não trateis de colocar a peneira para cobrir o sol. Ou seja, é como diz o conhecimento oculto, né? Se o homem está sofrendo, vamos sofrer junto com ele, vamos mostrar a nossa comiseração, né, compaixão, etc. Não querer dar uma de como se fossem pessoas mais avançadas, mais evoluídas. Geralmente isso não é uma coisa boa. Então ele diz o seguinte: não tratei então de colocar o sol sobre a peneira, nada irá curar o mundo. Deve-se transcendê-lo. Então é o que nós temos que fazer. Ir além deste mundo. Este é um mundo de bem e mal. Então, bem e mal fazem parte aqui da nossa vivência, né? O nosso dia a dia. Onde quer que haja bem, o mal o segue. Porém, além e por detrás de todas estas manifestações, de todas estas contradições, a Vedanta descobre essa unidade e ela nos diz: desejai o que é mal e desejai o que é bom. Então, o que resta? Por detrás do bem e do mal existe algo que é vosso verdadeiro eu, que está além de todo mal e também além de todo bem. E é esse algo que se está manifestando a si mesmo como bom e mal. Sabei isto primeiro, e então, só então, sereis verdadeiros otimistas. Então, temos que entender o que significa esse mundo. O que significa bem e mal. Então, são duas realidades, que na realidade é uma coisa que se manifesta como duas, e se a gente entende, né, com um conhecimento mais profundo, que mais adiante a gente vai falar, fica muito mais fácil de viver nesse mundo. Então, depois de saber isso, podereis ser otimista, e não antes. Então, sereis capazes de controlar todas as coisas. Controlai estas manifestações e estareis em liberdade de poder manifestar vosso verdadeiro eu, esse eu superior. Sede, primeiramente, senhores de vós mesmos. Levantai-vos e sede livres. Ide além dos limites destas leis, pois elas não vos governam em absoluto. São apenas parte de vosso ser. Descobri, primeiro, que não sois escravos da natureza, que jamais fostes e que jamais sereis. Que esta natureza, por mais infinita que possais acreditar, não é senão finita. É uma gota no oceano, e vossa alma é esse oceano. Então, toda essa natureza, na realidade, está dentro de nós, né? Gotas desse oceano. Vós estáis além das estrelas, do sol, da lua. Estes não são senão simples borbulhas em comparação com o vosso ser infinito. Sabei e tereis poder sobre o bem e sobre o mal. Só então a visão toda mudará, e vos erguereis e direis: quão magnífico é o bem e quão maravilhoso é o mal. Então, a compreensão
do bem e do mal, então, se a pessoa entende o porquê, o que há por detrás disso tudo, diminui o sofrimento, porque o sofrimento é justamente, como diz o Senhor Buda, né? Fruto da ignorância. Isto é o que ensina a Vedanta. Não nos propõe um remédio tal como o de estender, ou seja, colocar uma peneira para cobrir o sol, né? Esta vida é um fato difícil de compreender. Atravessai-a intrepidamente, abrindo o vosso caminho, até que, ainda que seja duro como o diamante. Pouco importa, a alma é mais forte. A Vedanta não lança a responsabilidade sobre pequenas divindades, posto que sois vós que fabricais vosso próprio destino. Então, isso está em Luz no Caminho. Né? É uma das 3 verdades. E Luz no Caminho também está no Idílio do Lótus Branco. Vós sois vosso único legislador absoluto, decretador da vossa miséria ou de vossa felicidade. Então, a compreensão da lei do karma, se dizem que conhecer um pouquinho da lei do karma não é bom, né? Como as pessoas dizem, isso é meu karma, etc, etc. Mas o conhecimento da lei do karma abre assim um panorama enorme, né, para nós. Então, tanto em Patanjali, né, os niyamas, o segundo niyama, o primeiro é a cabeça aqui está tapas, né? E o segundo é o... Meu Deus, dai-me contentamento. Então, o contentamento. Se a gente conhece a lei do karma, a gente sabe que nós somos os responsáveis, únicos responsáveis por nós mesmos, somos nós que criamos nossa felicidade ou não. Então, tudo que nos possa advir, se a gente compreende a lei, se a gente compreende a manifestação, deve ser aceito, né, trabalhar. E devemos trabalhar para vencer, né, tudo aquilo que nos possa retardar o nosso espaço nesse mundo. Então, o conhecimento da lei, ele ajuda, e a gente vê o mundo numa perspectiva diferente. Então, ele diz aqui que sois vós mesmo que tapais os olhos com vossas próprias mãos, e logo dizeis que está escuro. Então, levanta as mãos e vede a luz. Sois refulgentes, já sois perfeitos desde o começo. Agora compreendemos o verso. Aquele que vê o múltiplo, vê a morte e segue de morte em morte. Então, procura ver o uno e sede livres. Então, isso é o que nos diz o Swami Vivekananda. Deixa eu... Stop sharing. Olá, gente. Mas, viu, eu paro aqui, porque tem é muito interessante essa palestra, e numa próxima, posso dar continuidade. Então, deixo aberto aí a perguntas, ponderações, etc, etc. Sinto-se assim à vontade. Eu não estou conseguindo ouvir nada aqui, só estou eu falando. Todos os Tudo bem? microfones. Tá ótimo. Tá ótimo, Fernando, realmente. Edivaldo, tudo E bem? agora? Tudo bom? Isso, você está abrindo para perguntas? Está aberto a perguntas. Beleza. Eu queria fazer um comentário, Edivaldo. Outro dia a gente estava no grupo de
de estudo do ocultismo prático e veio, tu falaste sobre karma e que o estudo ajuda, o conhecimento, e está lá colocado que, independente de você, mesmo em avidya, né, o karma vai atuar. Então, não tem escapatória, a gente tem que descobrir, se livrar dessa avidya, porque se a gente tomar, tiver, as nossas atitudes forem conscientes pelas melhores escolhas, o nosso karma vai refletir isso, né? Então, não tem onde, o karma não acontece se eu não estou sabendo o que eu estou fazendo. Ele acontece de qualquer forma. Verdade. Por isso, há um comentário, né, que alguém fez. Né? Eu acho que foi o seu Leadbeater, né? Uma criança, por exemplo. Né? Se ela chega na cozinha, coloca a mão na panela, a panela está quente, ela vai queimar a mão. Né? Não é porque ela é criança que não vai deixar de queimar. Né? Então, é uma lição já que ela está aprendendo ali. Futuramente, certamente, ela não vai mais colocar a mão nas panelas. Ela não vai querer testar para ver se está quente ou frio. Né? Então, o karma é o caso. Né? Uma vez a pedra lançada para o alto, ela vai retornar. Né? Então, é a lei do retorno. Então, não tem essa. Agora, o conhecimento do karma, sabendo disso, sabendo que, como diz o Patanjali, né? O Santosha Salka, primeiro, né? Pureza, Santosha, o segundo, Niyama, contentamento, né? É o caso. Então, o homem não tem que se rebelar contra, né? Ele tem que trabalhar para, como diz o próprio Vivekananda aqui, né? Transcender. Né? Então, ele há de transcender esse estado de coisas. E ó, nesse ponto aí, o conhecimento é capital. Muito bom a sua colocação. Mais alguém? Edivaldo, Diga. essa questão do bem e do mal, muito interessante aí a sua colocação, e aí com base no Swami Vivekananda, e realmente a gente fica assim numa... eu, pelo menos, reflito, né? Como... porque a ideia inicial é de que a divindade, ela só, quereria o bem. Então, o mal seria como se fosse uma... Isso eu estou fazendo um raciocínio meu, né? Seria como se fosse um desviar, como se o ser humano estivesse se desviando daquele reto caminho. Né? Então, até porque na senda óctupla aí, dos, né, 8 passos aí, realmente é para só se fazer o bem, né? Não se fazer o mal. Então, aí eu realmente ainda continuo com a dúvida de que o mal não seria uma própria criação do ser humano, ou mesmo um mau uso do livre-arbítrio, né? Porque, na verdade, a gente não vê mal, por exemplo, como você colocou ali, nas hostes angélicas. Né? No reino angélico, parece que não existe o mal. O mal parece que seria algo do reino humano, só nós, como humanidades, que estaríamos nessa dualidade. É isso que a minha pergunta, então, seria essa. Nessa linha evolutiva angélica, há essa dualidade de bem e mal, ou isso seria só nessa linha humana? Pergunta interessante. Bom, é como ele diz aqui, né? É como se encara a coisa, né? Há pessoas que, por exemplo, no Bhagavad Gita tem uma parte lá, que acho que é na parte 9, né? Krishna fala, né? Eu sou a trapaça do trapaceiro. Ou seja, eu sou tudo, tudo sou eu. Ou seja,
Então, como eu falei antes, né, nas palestras que eu falei sobre Maia, né, é uma perspectiva que nós, como estudantes, temos que ter desse mundo, né? Então, a nossa compreensão tem que ser, acredito, diferenciada. Por exemplo, aí entra o Patanjali, né, o Santosha, né, com o contentamento. Então, o indivíduo, ele é o senhor de si, cada homem é o próprio único legislador absoluto, né? Então, agora, como colocou, né, a Sônia Meire falou, né, o karma vai acontecer, né? O indivíduo ele desconhece, nós desconhecemos qual o nosso karma, é o que está para desabar aí sobre nós. Mas, trabalhando, nós podemos nos preparar para coisa menos grave, né? Como diz, né? Quem viria para perder um braço pode perder um dedo, por exemplo, coisa parecida. Ou seja, atenuar, há que se transcender. Agora, é entender que não existe mal, né? Então, nessa concepção do homem comum, né? Então, o indivíduo ali sofreu ali alguma coisa, está no karma dele, porque não existe acaso. Em compensação, aquele ser que sofreu aquela ação ali, digamos, danosa, né? Na realidade, ele está se livrando de um mal. Ele, inconscientemente, ele não sabe que ele está ali pagando um karma, algo que ele, passado, né? Desta vida, de vidas passadas. Na realidade, aquilo para ele é um bem. Ele está se livrando de um karma. Mas para ele aquilo é mal, porque ele desconhece a lei. Então, o conhecimento da lei é que vai libertar o homem. Então, na realidade, o mal vai recair sobre quem praticou a ação que prejudicou o outro, mas o outro estava com a sua conta em aberto. E o agente, ele agora abriu uma conta também devedora. Ou seja, então é como a gente enxerga as coisas. Então, digamos que o agente, por exemplo, para ele foi bom causar aquele malefício. Bom para ele, mal para o outro. É o que ele pensa. Quando, na realidade, seria o inverso, né? O outro que sofreu a ação, que considera ruim, na realidade, para ele está sendo um bem que ele está recebendo, que ele está se livrando de um karma. Daquilo ele já está livre. E esse outro que achou que foi tão bom, ele não sabe que ele abriu mais uma continha lá na venda dele, lá, que ele vai ter que pagar futuramente. Então, é aí que o conhecimento liberta, né? Então, aí entra, eu acredito, o Santosha, que é a contentamento, né? Aceitar o que a vida nos traz. A pedra no caminho foi nós que colocamos, ninguém colocou, né? Então, é ruim? Acredito que seria bom, né? Então, é como vemos a coisa, né? Então, é o que eu falei antes. Devemos observar o mundo. Nós participamos muito ativamente, né, desse mundo que é Maia. A gente sabe que esse mundo é Maia, né? No entanto, a gente está envolvido, né, com as coisas mundanas, mundana no sentido de coisas materiais aí que acontecem, etc. Tal, né? A gente se envolve de alguma maneira, né? Quando, no fundo, como estudante de ocultismo, devemos estar analisando, né, interpretando e procurando ajudar na medida do possível para atenuar um pouco dessa dor, sofrimento que é causada aos nossos irmãos, né? Eu acho que mais ou menos por aí. Então, esse negócio de dor, bem e mal, isso não existe, né? É segundo a ótica que o indivíduo vê, né? Então, o bem e o mal são uma coisa só. O que é bem para um e mal para o outro. No caso o que causou mal e o que recebeu a ação aparentemente maléfica. Então, agora, quem detém o conhecimento sabe perfeitamente que determinadas ações, determinados atos, determinados pensamentos podem vir a causar dano a alguém. Então, ele deve evitar, porque ele conhece a lei. É o conhecimento da lei que vai libertar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Edivaldo, e essa questão dos anjos, né? Os devas, os anjos, eles também existe essa dualidade nessa, né, consciência deles ou só na consciência humana? É aquele velho caso, né? O que existe é somente uma única manifestação, né? O Dr. Taimni fala, né? No Nirguna Brahman
e o Saguna Brahman, que é o Nirguna Brahman, é como diz, voltando ao Bhagavad Gita, né? Krishna fala, com uma parte ínfima de mim mesmo, criei este universo e continuo. Então, esse universo manifestado é o Saguna Brahman, é o Brahman com atributos, é o universo manifestado. E o Nirguna Brahman é o universo, é o imanifestado. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então, só existe uma coisa, manifestação. Então, são níveis de consciência diferentes, né? Então, do nível humano, segundo diz aqui o seu Decanado, o indivíduo ascendeu ao nível angélico, mas ele depois terá que retornar, porque a libertação final, o adeptado em diante, tem que ser no nível humano. Então, acho que são passagens que, consciencialmente, essa consciência atravessa e faz parte do progresso individual, né? O que faz a gente, infelizmente, tem que falar nesses termos, que a gente vive e pensa na separatividade. Então, o eu, o outro, eu, tu, ele, tudo na realidade é um só, não existe. Né? Isso é a mente, uma única mente, por isso que a gente vê tudo segundo a mesma ótica. Né? Então, é uma única mente atuando em tudo. Então, é esse Saguna Brahman, que é o Brahman com atributos, que é o universo manifestado, isso está na mente da divindade. Isso é tudo mental. Né? Isso tudo é mental. Tem uma das palestras que eu dei sobre Maya, o Vivekananda fala, né? Olha, já estivemos aqui, nós reunidos aqui, várias vezes, falando essa mesma coisa. Isso vai se repetindo, isso se repete, são a eternidade. Né? Mas eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que são níveis de evolução, né? À medida que a consciência vai se expandindo, ela vai atingindo níveis, ela vai ao angélico, deve ter alguma coisa a ser feita nesse nível, retorna ao nível humano para depois partir e diz lá o Luz do Caminho, né? Entrarás na luz, mas não tocarás a chama. Ou seja, essa evolução ela é infinita. A evolução é infinita, não tem fim. Né? Sempre haverá mais. Porque se tivesse fim, não teria razão de ser. É infinito. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Ok, Edivaldo, obrigado. Bom, eu acho que a turma já está dispersando. Eu agradeço pela oportunidade e, oportunamente, farei a parte 2 dessa palestra, que é muito interessante. Eu não quis assim, mutilar. Aí a gente continua, que o fecho dela também é muito bom.